O programa Vitrine hoje leva você a uma viagem através do mundo dos livros. E quem vai ajudar a conduzir tudo isso é a Rafaela. Rafaela, preparada? Preparada. Olá, tudo bem? Então, eu vou começar falando dos livros que estão entre os mais procurados, os mais vendidos, os lançamentos. Posso começar falando? Vamos ajudar a Rafaela aqui a pegar os livros. Aparecida. Aparecida é a biografia da Santa, que está entre os mais vendidos, em que o Rodrigo Alvarez, jornalista da Rede Globo, ele foi a fundo para pesquisar sobre a história dela e está bem interessante, assim, bem completa, uma sugestão para presente. Eu vi, inclusive, que esse livro foi dica do programa da Ana Maria Braga e a partir dessa dica da Ana Maria, a venda foi incrível. Bombou. Estourou e entrou, tá nos mais vendidos da revista Veja, inclusive. Está entre os mais procurados. Então é uma boa dica, sem dúvida, de quem gosta de se aprofundar não só sobre o tema religioso, mas sobre a história do Brasil. Sobre a história do Brasil, exatamente. Rafa, e o outro aqui, ó, o Círculo. O outro que eu venho falar é O Círculo, de Dave Eggers, que, na verdade, ele é uma crítica à sociedade atual, em que é controlada pelas redes sociais e pela internet. Ele foi baseado no livro 1984, de George Orwell, que também vem a falar sobre isso, que é uma sociedade controlada e manipulada pelo governo. É bem interessante, uma sugestão também. Muito bom, eu recomendo. Com certeza. E muito se fala, Rafa, sobre o fim dos livros, né? Desde o advento da internet. Hoje em dia, quem não usa a internet, até mesmo no celular, com essa chegada da internet, as pessoas questionaram a sobrevivência do livro. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que algum dia esse livro de papel assim vai mesmo se extinguir? Eu acho que não. Quem é apaixonado como nós, ama o que faz, eu acredito que não. Não, livro de papel jamais. Nunca vai substituir. Com certeza, você que está ligado aí no programa Vitrine deve ter percebido que no início dessa conversa os livros estavam ali, ó, à mesa. E de repente, enquanto a Rafaela falava, eu não me contive e peguei os livros e aproximei-os de mim. Tem essa coisa, né? Quem gosta de livro gosta de ter o livro perto, de tocar, de folhear, e isso nunca vai se perder. Nunca vai se perder. A sensação de você cheirar um livro novo, o cheiro é diferente. Quem gosta vai concordar comigo. Com certeza. E esse livro na sua mão, então? De Dave Eggers. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, é isso. Quem é fã de George Orwell gosta mais de livros que criticam a sociedade. Eu acho interessante. Isso aqui eu recomendo. E quem gosta do Big Brother, né? Tem essa ligação. Exatamente. O livro 1984, em que esse aqui foi baseado, o programa Big Brother, famoso em todo mundo, foi baseado naquele livro. Ok. Vamos ao próximo. Você pode deixar o livro ali, Rafa? As Sete Irmãs. As Sete Irmãs é uma sugestão para quem gosta de romance. Ele é um romance de época. Essa autora também está entre as mais vendidas para quem gosta de romance. E esse é a primeira série dela. É uma série que vem falar de 7 irmãs, que parte da história se passa no Brasil e parte na Europa. E é legal porque cita vários fatos históricos que se passam na década de 30, quando teve a construção do Cristo Redentor. É bem interessante, assim. O Cristo Redentor é outra atração do Brasil que muitas pessoas não sabem, né? Mas na década de 30 ele foi construído e até hoje é um dos pontos mais visitados do mundo. Exato, até hoje. E até para quem quer conhecer mais dessa parte da história e entrar em romance, eu indico. Muito bom, assim. Se eu não me engano, Rafa, essa é aquela autora que nasceu na Europa, né? E aí ficou famosa antes como atriz em Londres e depois começou a escrever. É essa mesma? É essa mesma. Então tá bom, sem dúvida uma dica para quem gosta de romance e também um pouquinho mais de história. E aqui, ó, nós temos uns livros bons para o público mais jovem. Exato. Dica, Infanto Juvenil, O Extraordinário. Também sucesso em vendas.
Nós indicamos para crianças a partir de 11 anos, em que a história é muito bacana, porque vem falando do August, um garotinho de 11 anos também, em que ele nasceu com uma deformidade no rosto, e por conta disso ele ficou todos esses anos sem frequentar a escola, né? Mas por vontade própria mesmo dele, no conversa com os pais, ele decidiu começar a frequentar e enfrentar. Enfrentar todo o preconceito. Então esse livro vem falando sobre bullying, sobre o que realmente é belo. Isso é muito legal a gente ensinar isso para as crianças. Com certeza, Rafa. Bullying é um tema que hoje é super atual e você aí em casa, que tem criança, deve com certeza já ter conversado com as suas crianças a respeito desse assunto. No tempo em que nós éramos crianças, Rafa, esse termo não existia. Não existia. É claro que sempre um preconceito sempre existiu no meio das crianças, até faz parte da construção da personalidade, né? Mas como vem sendo abordado hoje, antigamente não. E eu acho muito, muito importante que seja abordado hoje, né? E que isso seja conversado abertamente com as crianças sobre isso, de respeitar o próximo, respeitar as diferenças. Afinal de contas, ser diferente é totalmente normal. Totalmente normal, exatamente. E esse outro azul aqui também parece que é uma continuidade? Exato. Ele é um lançamento, chegou semana passada e ele também já está vendendo super bem para os fãs de Extraordinário. E não fãs também, porque ele vem a ser um complemento do livro. Ele vem falar dos preceitos do professor da história. Então, para cada dia do ano, ele traz um pensamento. Para cada dia do ano, ele traz uma mensagem positiva. Interessante também, uma dica. Vamos abrir e ver uma das frases? Eu abri antes de começar a entrevista, eu já dei uma folhada, é claro, porque eu sou, e assumo publicamente, uma devoradora de livros, e caiu numa frase do Miguel de Cervantes. Você lembra da frase ainda? Aqui. Abri bem na página. Olha de novo. Se resta algo a ser conquistado, nada está perdido. O Miguel de Cervantes, que você, é claro, sabe que é sem dúvida um dos maiores autores espanhóis e autor do Dom Quixote de la Mancha. Outra frase para o nosso telespectador se encantar um pouco mais por esse livro, Rafa. A gentileza pode se tornar sua própria motivação. Nós nos tornamos gentis sendo gentis. Erich Hofer. E o mais bacana é que são frases da cultura universal, de grandes autores aí da humanidade, escritas num livro para adolescentes. Então isso é sem dúvida fantástico. É fantástico, eu super indico, não só para adolescentes, mas para todas as idades. Fica a dica então desse livro, o livro... 365 dias extraordinários. Vamos lá? 365 dias extraordinários. Ok. E para encerrar essa primeira parte do programa Vitrine, nós vamos pedir mais uma dica aqui para a Rafa explicar para a gente sobre esse livro que também tem sido muito comentado em toda a mídia. Então, vou falar para encerrar do Harlan Coben, que é um dos maiores autores do gênero policial. Ele esteve na Bienal, inclusive, esse ano, que bombou também. O Harlan Coben, ele só escreve romances policiais e que te prendem do início ao fim. Então, é uma dica assim para um momento de lazer, eu super indico. Ele é um romance, ele vem falar de um casal que se conhece num verão, tem uma paixão avassaladora, enfim. E aí ela tem um certo momento em que ela chega para ele e diz que de repente não quer mais nada com ele, quer casar com o melhor amigo dele. 6 anos se passam, ele continua muito apaixonado por ela. Este amigo vem a falecer, ele recebe o convite para chegar lá no velório, chega lá e não é ela que está lá. Então, assim, a história é a busca dele pela verdade. E sempre é legal porque o Harlan Coben, ele sempre ele coloca elementos, ele fala sobre conspirações, e aí tem assassinatos por trás, então é bem legal, assim, é uma leitura que prende. Com certeza, para você que gosta então do gênero suspense, fica essa dica de leitura. O programa Vitrine, primeiro bloco, vai ficando por aqui, mas você já sabe que daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte do programa, não saia daí.
Assista todas as terças e quartas, a partir das 6h15 da tarde, a transmissão das sessões plenárias, aqui na TV Câmara. O segundo bloco do programa Vitrine já está de volta e hoje o nosso assunto é um assunto que interessa a todos nós, livro. E aqui de fundo, ó, uma variedade de opções para você. Alexandre, você que tem 6 anos de experiência na área, poderia partilhar um pouquinho desse teu conhecimento sobre o brasileiro, né? O povo brasileiro, ele mudou nesses últimos anos em relação ao livro? Ele tem buscado mais o livro em sua vida? Sim, tem buscado bastante. A gente percebe que o mercado de livros vem se aquecendo, né? Em torno de 20% ao ano, depende um pouco da região, um pouco mais, né? Um pouco menos, mas o livro vem sendo uma procura bem grande, principalmente pelos jovens, né? Que hoje têm buscado a literatura. Dentro das listas de mais vendidos, quase sempre os livros procurados são os livros da literatura jovem mesmo. Com certeza. Antes da gente começar a gravação em off, eu conversava com o Alexandre e ele lembrou que com o Harry Potter houve com certeza uma mudança. Poderíamos dividir a leitura no Brasil em antes de Harry Potter e depois de Harry Potter em relação aos adolescentes. Eu acredito que sim. O Harry Potter foi um fenômeno, né? E o jovem passou a gostar de ler. Hoje quem leu Harry Potter já é adulto, né? Mas aí hoje em dia tem o Percy Jackson, que é um personagem que bastante procurado. Para um pouco mais jovem tem o Diário de um Banana, o Querido Diário Otário. Então hoje em dia o leitor mais jovem tem bastante opção e procura bastante a livraria. Com certeza. E aqui em Balneário Camboriú, Alexandre, você poderia assim descrever um pouco mais sobre o que é mais procurado pelo público da cidade? A cidade, é claro, recebe muitos turistas, mas o que sai mais aqui na loja em relação a assuntos? Sai mais romance, livro de autoajuda, os livros infantis? O que vocês têm visto mais? A literatura estrangeira é bastante procurada. Livros infantis também, né, que hoje tem esses livros, né, mais coloridos, né, com o pop-up que salta bastante aos olhos das crianças, né, e também por causa das universidades também tem um livro técnico, né, então na área de administração, na área de contábeis, diversas áreas aí também buscam bastante, né, mas a literatura estrangeira acaba sendo o que mais sai mesmo, que são em geral os livros das listas mesmo. E a tua história pessoal, Alexandre, quando é que começou o teu contato com o livro? Você lembra qual foi o primeiro livro que você leu? Foi na escola? Foi em casa? Eu lembro. Eu lia bastante desde jovem, assim, desde pequeno, na verdade. E eu gostava de ler, eu lembro acho que o primeiro livro que eu lembro, assim, foi O Enigma do Autódromo de Interlagos, né, que é uma coleção de livro didático, paradidático, que a gente chama, que as escolas pedem. E também a coleção do Júlio Verne, eu gosto bastante, Volta ao Mundo dos 80 Dias, né? Então são livros que foram durante a minha juventude, assim, eu li bastante, gostava bastante. Com toda essa responsabilidade de gerência, né, de uma loja desse porte, sobra tempo para ler? Pouco menos talvez do que eu goste de ler, mas sobra sim. A gente mora numa cidade de praia, então a gente acaba buscando assim alguns momentos de mais reservados. Eu busco bastante a leitura, né, que a gente acaba tendo bastante contato, então fica curioso com os livros, então sobra sim, mas é meio corrido, mas sobra sim. Ok. E para ir terminando então essa nossa segunda parte do programa, deixa uma dica de leitura que tem a ver com a tua história, um livro que marcou a sua vida, sem ser esse primeiro aí, mas um outro livro que ao longo da sua trajetória te emocionou, te apresentou um novo olhar diante da vida. Tem algum livro que tenha ficado aí marcado na sua memória? O livro que eu mais gosto, assim, que eu li e que me chamou bastante atenção é de um autor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura já, Mário Vargas Llosa, que é literatura latina, né? Que é Travessuras da Menina Má. É um livro que me chamou bastante atenção, conta a história tanto da América Latina quanto da Europa, desde a década de 60 mais ou menos, chegando até a década de 80. Então, e o escritor é sensacional, os personagens, o Ricardito, a Menina Má, é muito legal. É um livro que me chamou bastante atenção e que me emociona bastante. Com certeza, já que você partilhou o seu livro, eu vou partilhar com vocês um livro que marcou a minha vida. Sem dúvida foi o clássico Dom Quixote,
do Miguel de Cervantes, porque com esse livro eu aprendi que não existe sonho impossível, né? Ele nos ensina a sonhar o sonho impossível, a atingir o inatingível. Alexandre, muito obrigada pela disponibilidade, por ter aberto as portas aqui dessa livraria para que a equipe de televisão aqui do programa Vitrine pudesse hoje mergulhar um pouco nesse mundo tão encantador que é o mundo dos livros. Muito obrigado e todos convidados também para conhecer. Obrigada. O programa Vitrine vai ficando por aqui, mas antes vamos deixar aí na tela mais algumas frases de livros para você refletir. Até a próxima. Tchau.